Saudações a todos. Vamos buscar no livro Libertação, psicografado pelo Chico, em que André Luiz nos relata o caso, num capítulo chamado Encantamento Pernicioso, em que André Luiz está ali junto de uma equipe de espíritos orientadores, num trabalho, num atendimento de um caso obsessivo bastante grave, bastante complexo, de uma jovem mulher recém-casada que se encontrava altamente obsediada, a ponto de encontrar-se já num estado de apatia, no leito, sem forças para retomar a sua vida. E o marido, depois de buscar muitas coisas, ele tenta levá-la a uma missa, ele tenta levá-la num psiquista, e ele vai buscando ali um caminho até que ele, num processo de auxílio por parte do plano espiritual, há todo um trabalho no sentido de chegar a ele o convite, a possibilidade, apontando a ele uma casa, porque nós sabemos que os centros espíritas, eles se formaram depois de um certo tempo, no princípio, aqui eram casas, as reuniões espíritas, as reuniões mediúnicas, elas aconteciam nas casas dos dirigentes. E é esse caso aqui, Então havia ali a casa de um casal, que tinha esse trabalho abençoado de ajudar as pessoas através das sessões mediúnicas, das sessões de desobsessão. E ele foi, então, encaminhado para essa casa, E a equipe de André Luiz ali vão juntos, participando de tudo, e André Luiz nos relata. Então ele relata que durante os trabalhos, a esposa do dirigente da sessão tinha um trabalho muito significativo. Ela era o médium psicofônico da reunião, Então era através dela que os espíritos obsessores se manifestavam, e houve todo um trabalho de ajuda em relação ali a Margaridinha, que é o caso em questão, E terminada, mas o que nós vamos falar agora é sobre essa médium, a esposa do dirigente da sessão. Terminada a reunião, o André Luiz começa a observá-la, Então ele diz, impressionado, ele observa, que aquelas condições que ela apresentava antes não estavam mais acontecendo. Então ele pergunta ali para o Sidônio, que é o orientador que estava junto dele, o que estava acontecendo. E o Sidônio fala: a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Então vamos dar uma parada para nós compreendermos o que está acontecendo. Ela, como médium, ainda conseguia ter um trabalho satisfatório, porque enquanto se dava o trabalho, ela se entregava, e ela conseguia ali buscar a sintonia e desenvolver o seu trabalho a contento. Mas tão logo terminava o trabalho, ela já voltava, então saindo daquela faixa vibratória que o trabalho proporciona, ela voltava aos seus pensamentos, aquilo que ela já vinha agasalhando e alimentando durante o seu dia.
Então ela voltava a cair, né? O padrão vibratório caía. Então é isso que o André Luiz notou, uma diferença, né? Enquanto ela estava ali no trabalho, o que aconteceu ali com o seu padrão vibratório, terminada a reunião, né? E o André Luiz fica preocupado, perguntando qual seria o recurso para essa situação, né? E ele vai discorrendo, né? Explicando ali para o André Luiz, vamos pegar alguns pontos. Ele coloca, o Sidônio coloca, nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam. Então, o que ele coloca aqui é que ela, né, baixando o padrão vibratório, acabou se ligando aí a esses espíritos que tentavam perturbá-la, né? E alimentando esses pensamentos, nessa comunhão de pensamentos com esses espíritos obsessores, invariavelmente ele diz que marca-se um encontro para a noite. O que significa isso? Durante o dia ele estava ali em colóquio com ele, com eles, né? Numa troca de pensamentos ali que iam desgastando muito. Que pensamentos eram esses? Ela estava se deixando espicaçar pelo ciúme, né? Era ainda exclusivista, como nós acabamos de ver, né? Ela se sentia ali, como eles falam, exclusivismo sobre a vida do companheiro. Então foi uma brecha que ela abriu. No caso dela foi o ciúme. Há muitas outras fragilidades, muitas outras dificuldades que trazemos que abrem essas brechas. Então, durante a noite, ao desprender-se do corpo, ele está alertando que ela tem um encontro marcado com esses obsessores. E é o que vai se dar, é o que nós vamos ver. E então tudo isso é muito importante para que nós estejamos atentos em relação aos nossos pensamentos, que não são pensamentos que estamos tendo sozinhos, né? E ela foi alimentando esses pensamentos. E o que fazia com que ela ficasse enciumada? As gentilezas, a cordialidade, até mesmo a educação que o marido tinha em relação àquelas pessoas que vinham ali à casa, né, aos trabalhos, né, aquela reunião mediúnica e depois despediam-se muito gratificados, né, e aquelas amizades que vão surgindo e ela ficava muito enciumada com isso, né? E eles aproveitavam essa brecha, né? E eles relatam, né? O Sidônio fala, enquanto a criatura é vulgar, vulgar no sentido de comum, né? E não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Nós sabemos que uma das situações que leva encarnados e desencarnados, né, a desfecharem ali pensamentos, vibrações deletérias ao outro, é a inveja. É a inveja, não tem outro nome, é inveja. Então, tanto encarnados como desencarnados, da mesma forma, sentem muita inveja. Então, o invejoso é o que ele coloca aqui. Quando nós estamos ali numa faixa vibratória comum,
nós não nos destacamos. Quando começamos a melhorar o padrão vibratório, existe uma diferença vista, percebida. Padrão vibratório percebe-se, né? Pelos espíritos, eles percebem aquela condição. Então, passa a ser um foco de perseguição, porque esses tantos que querem permanecer nessa faixa vibratória inferior, preferem desvirtuar, desencaminhar, desmotivar aqueles que estão buscando, né? Do que, já que invejam, é porque no fundo admiram. Se admiram, por que então não buscar o melhor? Mas não, preferem rebaixar o outro, né? E é assim que se dá. E aí, à noite, né? Nós vamos ver aqui que ela, vamos relatando então, o casal evidentemente se recolhe, né, para o sono, depois de alguns minutos ali, um tempo razoável, não é dito aqui, ou pelo menos não estou vendo aqui, o marido vem, né, a alma do marido, o espírito se desprende. Não é a alma do marido, né? Como que eu digo? Porque nós somos, cada um de nós é uma alma, né? Então o marido se desprende, né? A sua alma se desprende do corpo físico que fica repousando no leito. Nós sabemos que é assim que se dá. Só o corpo repousa no leito. A alma se desprende. Então ele se desprende, né? E busca ali o ambiente. Identifica, ele estava numa faixa vibratória, né, satisfatória, então ele identifica ali a presença do Sidônio, do André Luiz, né, de outros espíritos que estavam ali, que permaneciam ainda ali na casa. E ele se apresenta ali preocupado com a esposa, porque ele queria ter trazido a esposa com ele para irem aos estudos, aos trabalhos, né, que estavam acostumados a fazer durante o desprendimento noturno pelo sono. No entanto, ela não quis acompanhá-lo, né? E o Sidônio diz: siga, né? Vai para a sua reunião. Ele tinha ali um momento muito importante no plano espiritual, né? De aprendizado, de troca, de orientação, de instrução, e ele é aconselhado a ir, né? E que eles ficariam ali para ajudá-la. Depois de um tempo, aparece ela, né? Mas ela passa direto. Ela não busca vê-los, ela o pressente, e ela havia estado com eles, né? Porque durante o trabalho ali, ela teve uma psicofonia desse espírito Sidônio, orientador ali dos trabalhos, então ela estava numa faixa vibratória que tinha essa percepção dessa presença. No entanto, neste momento, ela se faz surda e cega e passa rapidamente, porque ela tinha um endereço certo. Ela não queria ficar ali. Por quê? Ela estava ligada a determinados obsessores. E esses obsessores a aguardavam num local abandonado, mais ali adiante, e ela se sente atraída por eles, porque existe a relação, ela ligou-se a eles, né? Então ela estava se sentindo atraída por eles. E deixa, né? Não, porque assim, quando nós estamos querendo ouvir alguém que bate nas nossas costas e vai nos dizer: realmente você é um coitado, né? Como você aguenta tudo isso? Você não quer ouvir alguém que te diga o contrário, né? Que te diga: eleve teus pensamentos, higienize esses pensamentos, observe a conduta reta do seu marido, né? Vence esse ciúme exclusivista, essa necessidade de tê-lo apenas para você, né?
Então essas palavras desconfortam aquele que quer ouvir outras palavras, né? Então ela vai em busca daquilo que ela estava procurando. E é assim. E o livre-arbítrio é respeitado. Inclusive, André Luiz fica ali muito preocupado, mas o livre-arbítrio é respeitado. Ela era lúcida e ela estava indo para onde ela desejava naquele momento. E ninguém tem o direito de impedir, é assim que se dá. E ela vai e encontra aqueles espíritos, né, que começam a falar, né? Um deles, né, fala, um dos embusteiros fala: a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. E ela, sim, sim, né, satisfeita, ela ficou muito satisfeita por encontrar alguém que lhe se associasse a essas dores imaginárias e infantis. Mas ela fica muito satisfeita e ele diz: como não? Sou um dos espíritos que a protegem e sei que o seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Então vejam que eles estavam insuflando na mente dela. Podemos dizer coitada? Não, ela foi ouvir a quem ela queria. Então é essa responsabilidade, é essa clareza que nós temos que ter. Nós batemos na porta que desejamos. Ela estava sendo ludibriada, mas ela estava procurando isso, porque ela se ligou a essas mentes doentias e enfermiças, com os pensamentos doentios e enfermiços dela. E eles continuam, reconheço a extensão dos seus padecimentos morais e vão falando dela ali como mulher, até chegar o momento que era o que os interessava, porque na verdade o interesse desses espíritos não era fazer com que ela simplesmente se desviasse de um caminho. Eles tinham intenção maior, era desarticular este grupo, né? Desarticular esse trabalho, através dela tentando alcançar o marido, né? E ela também era uma célula importante nesse trabalho, né? E com certeza tudo isso acabaria atingindo, magoando, machucando, preocupando muito a este marido, né? Então, o que eles queriam é atingir o trabalho. Então, primeiro eles a alcançam como mulher, né? Como uma mulher que estava sendo traída, né? Para depois alcançar a mediunidade e começam a falar. Você não percebe que o que você fala é produto das mentes dos que estão ali? Começa a instigar, a jogar aquelas ideias, para que quando ela voltasse para o corpo, ela passasse a duvidar da mediunidade dela. E nós sabemos que a mediunidade ela é muito sutil. Uma dúvida já pode causar um bloqueio ou até um desvio, né? Então, são questões muito importantes que nós precisamos estar atentos, e tudo isso que nós estamos vendo aqui é produto da sintonia mental, é a nossa sintonia. Agora, a sintonia corre por conta do que nós pensamos, ela estava alimentando pensamentos de ciúme, né? Além de tudo, um ciúme imaginário, né? Mas mesmo sendo um ciúme imaginário, para ela era uma coisa real. E ela então acaba se ligando a esses espíritos que estavam prontos a alcançá-la, né? E estavam conseguindo. E não tem o desfecho. Vocês podem buscar esse capítulo no livro Libertação. Vocês vão ver que não existe um desfecho, porque o desfecho é o tempo que dará. E o André Luiz nos relatou o que aconteceu naquela noite. Tanto que Sidônio fala que vai depender dela, né? Recuperar-se, recobrar o seu equilíbrio, porque o marido é chamado, né? A situação fica tão difícil ali que ela estava se deixando impregnar por
por aquela emanações em que eles estavam a envolvendo, né? Aqueles fluidos deletérios que a estavam prejudicando muito. Então, o marido é chamado, vejam bem, o marido é chamado onde ele estava, naquela reunião. Ele volta ao corpo, acorda. Quando ele acorda, ele vê a esposa ali tendo aqueles tremores, e quem está tendo o que nós chamamos de pesadelo, né? Vejamos bem o que muitas vezes é um pesadelo, né? E ela estava ali tendo suada, aqueles tremores, aqueles gemidos. Então ele acorda ali delicadamente e ela volta ao corpo chorando, dizendo que era muito infeliz. E assim foi, aquele marido teria, como eles relatam, muitas horas ali tentando acalmá-la, tentando orientá-la, e tudo isso ia depender dela, né? Então, são aprendizados importantes que nós temos, no sentido de que temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que alimentamos. Podemos pensar, há situações em que temos ciúmes verdadeiros, né? Sim, há situações, sim, reais, não é? Mas mesmo assim, nós temos que ter um equilíbrio para que naqueles sentimentos que nós estamos tendo ali, nós não baixemos o nosso padrão vibratório para nos ligarmos a essas mentes enfermiças e infelizes que querem nos alcançar. Então, é o equilíbrio em tudo, sempre. Esse deve ser o nosso objetivo, né? Percebermos que não é baixando o padrão vibratório, não é nos ligando a mentes enfermiças que nós vamos melhorar uma situação, que nós vamos conseguir ali uma definição para uma situação delicada que a vida nos traz. É produto ali de pensamentos nossos, de decisões nossas, mas com ponderação, com equilíbrio, sempre, sempre. Deus permita que assim seja, né? É isso que temos que buscar. Daí, sempre lembrar de Deus, buscar a Jesus, né? E vamos conseguir ali o melhor caminho, mesmo nas situações difíceis que nos alcançam. Né? Peçamos sempre a Deus que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo, o médico Jesus, José Carlos de Luca. Estamos no 21, palavras que curam. Tu que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. É uma Miramês Saúde, é uma psicografia de João Nunes Maia, fonte viva. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair a ideia expressada. Jesus esclareceu: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É em Mateus 15, 17 a 18. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Vamos analisar o nosso vocabulário, carecemos observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias como: ainda morro disso, sofro de um terrível mal, meu organismo é fraco, minha saúde não vai bem, estou muito doente, se melhorar estraga, estou piorando a cada dia.
Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem fendas, que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Sinto-me cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem, tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo, para com os médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria das suas palavras. A frase para meditar. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. 22. Mente curável. A ideia da transformação interior com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar, se alterando as estruturas das partículas celulares que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Bezerra de Menezes. De Bezerra de Menezes para você, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Didier. Crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas e saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga doente, um doente define a própria natureza, algo permanente, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga eu sou doente. Diga apenas eu estou doente. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse o seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que nesses casos os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas palavras, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava Jesus, nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura, sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina, um ponto em comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente nesse instante, Ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo.
Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina, um ponto em comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. 23. Regeneração. Os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. É essa frase de Yogananda, do livro Onde Existe Luz. Recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos experimentam na jornada. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debelar o mal e restaurar o equilíbrio da saúde. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma, e geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Quanto mais as ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob o fluxo de energias deletérias, minando nosso sistema de recuperação da saúde, como se deve trocar o óleo de um veículo de tempos em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem as engrenagens do motor. Precisamos também injetar óleo novo no carro da nossa vida, pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiros das suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam um perigoso lixo mental responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedra de recriminação. Antes, propõe-lhe um novo roteiro de vida. Vai e não peques mais. João 8,11. Tiremos a lama dos nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante, se chama agora. Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. 24. Não aceite. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas entrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa, nessa hora, é o amparo contra as investidas das sombras. Miramês, também do livro Fonte Viva, psicografia de João Nunes Maia, Saúde. Não aceite mais ficar magoado. Não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com quem quer que seja. Você está ciente de que escolher a mágoa e a desilusão é escolher a doença. Livre-se das interpretações dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como os interpretamos.
Uma leitura doentia, mórbida, baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Dessa forma, a sombra da mente se deitará sobre a saúde do corpo. Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. No auge do martírio, o Mestre pediu a Deus que perdoasse aos seus ofensores. Ele não aceitou a mágoa e o ódio. Se nós proclamamos Jesus como Mestre, por que não fazemos o mesmo? Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. Isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Quando não perdoarmos, abriremos portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos. E isso é uma bomba explodindo a nossa saúde. Estejamos convencidos, o perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita na mão. 25. A doença é o caminho da cura. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. O que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Emmanuel, do livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Xavier, da FEB. Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa vida. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Só se cura quem está enfermo. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra a plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para as suas dificuldades. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe ainda que a passos lentos. Saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. 26. Converse com seu travesseiro. O maior restaurador de forças é a consciência reta, que asserena as emoções. André Luiz, O Espírito da Verdade. Uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, da FEB. A consciência tranquila é base da nossa harmonia interior, e sem harmonia íntima o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio e isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios. Apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde? Seu travesseiro é uma grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se antes de qualquer remédio você não está precisando mesmo se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para os seus atos,
Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor, vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão, Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com nossos adversários, enquanto estivermos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sob as bênçãos do médico Jesus. Na frase, Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com os nossos adversários, de Mateus 5, 23 a 26. Frase para meditar. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmas. Uma boa semana a todos.